Olá, eu me chamo João Macedo e tenho os meus 66 anos. Eu não sei ler e nem escrever, então o meu filho está escrevendo esse relato. Sou do Rio Grande do Norte. O caos aconteceu quando eu era mais novo, quando tinha por volta de uns 19 a 20 anos de idade, lá pela zona rural da cidade, que ficava um pouco distante do povoado central. Eu morava numa rocinha. Minha família não era tão pobre, mas passávamos as nossas dificuldades. Na nossa roça, tínhamos cerca de 3 cavalos, várias galinhas e umas 10 cabeças de boi, e alguns bodes e cabras. Era dali que a gente tirava o nosso sustento. Tanto a gente vendia alguns animais, como a gente comia. Minha mãe decidiu começar uma plantação de milho. Falava ela que ia dar certo. Enfim, eu nunca havia estudado, até porque não tinha nenhuma oportunidade. Então o meu dever mesmo era ajudar na roça junto com meu pai, enquanto minhas irmãs ajudavam minha mãe nas tarefas de casa. Em um certo dia, eu fui sozinho até um lago para me banhar. Estava de tardezinha, quase perto da boca da noite. Tirei minhas vestes e entrei na água. Quando terminei de me banhar, já estava escuro. A noite havia chegado, mas a lua estava iluminando. Ao longe, eu vi um menino. Aparentava ter uns 12 anos de idade. Estava sem camisa e era escuro feito à noite. Ele vinha em direção ao lago e, quando me viu, me cumprimentou. E eu, com a educação que minha mãe me deu, cumprimentei de volta. Ele parou de andar e me perguntou para onde eu estava indo. Rapidamente eu disse que para casa. Com um olhar curioso, ele perguntou onde era. Como eu vi que era apenas uma criança, apontei meu dedo em direção à minha casa e expliquei onde ficava. Ele apenas sorriu e me disse tchau. Fiquei confuso, mas continuei no meu caminho, cantarolando algumas cantigas antigas. Quando cheguei na roça, ajudei meu pai a colocar os bichos para dentro do cercado e então entramos para dentro de casa. Jantamos e, como vocês sabem, o povo do interior dorme cedo. Então mal batia as 8 horas e a gente já estava no 10º sono. Acordei bem cedo, primeiro que todos. Peguei os restos da comida, misturei com grãos de milho e grãos de arroz e joguei para as galinhas. Soltei o gado e as cabras para se alimentarem da grama. Fui até o poço d'água que a gente tinha e enchi todos os potes que faltavam. Nesse meio tempo, todos na casa já haviam acordado e meu pai ficou bem feliz com o serviço adiantado. Foi aí que eu lembrei do menino que tinha visto no lago ontem. Ele era bem pretinho e com cabelos pichain baixinho. Só consegui enxergar aquilo nele. Não comentei com ninguém. Pensei que nunca mais veria aquela pessoa e, se visse, iria apenas cumprimentar. Meus pensamentos foram interrompidos pelo meu pai, dizendo para eu ir ao povoado comprar algumas coisas. Ceguei um dos cavalos e, quando ia pegar o rumo, ele, o cavalo, olha bem nos olhos e com um tom sério lhe diz: "Só venha quando trouxer tudo." Eu disse que tudo bem. Comecei a cavalgar até o povoado. Acho que já era por volta de umas 9 da manhã quando cheguei no meu destino. O que tinha na lista eram coisas muito difíceis de achar. Palha da costa, sabão de coco, essas coisas. Me lembro bem porque na época realmente era difícil. Então eu rodei a cidade inteira, que não era tão grande. Tive que bater no povoado mais à frente para poder levar tudo para casa. Mas, finalmente, naquele povoado, eu consegui achar o que faltava. Eu nem tinha almoçado, passei o dia com fome. Eu peguei o caminho para o primeiro povoado e a lua já estava começando a subir. Passei literalmente o dia procurando aquelas coisas, mas, por sorte, encontrei. Senão, quando eu chegasse em casa,
o chicote ia cantar para o meu lado, pois quando o pai dá uma ordem, é para cumprir. Cheguei no primeiro povoado e mulherzinha vendendo milho assado. Contei o dinheiro que havia sobrado e fui comprar um milho para pelo menos aliviar a barriga. Peguei logo 2 espigas, pois uma não ia fazer muito efeito. Comi rapidamente. Confesso que não me encheu muito, mas deu para enganar o estômago. Enfim, subi no cavalo e saí do povoado. Enquanto cavalgava caminho de casa, vi aquele mesmo menino que parecia ir para a mesma direção que eu. Parei o meu cavalo e ofereci uma carona. Ele aceitou. Quando ele foi subir no cavalo, o bicho começou a ficar inquieto. Tentei acalmar, fazendo carinho em sua cabeça, até que, finalmente, aquele menino conseguiu subir, mesmo com o alvoroço do cavalo. Enquanto a gente cavalgava, perguntei onde ele ia ficar. Eu mesmo disse que mais na frente me dizia. A gente ficou proseando. Ele me disse que vivia só, geralmente perambulando por aí, procurando pela mãe dele. Não quis tocar muito no assunto, então, para mudar o rumo da conversa, perguntei novamente onde ele morava. O mesmo me disse que morava só um pouco mais na frente. Enquanto cavalgamos, decidimos perguntar seu nome. Durante esse trajeto, decidi perguntar seu nome. O mesmo disse que se chamava Crispim. Nessa hora, o meu coração gelou, engoli seco e quando chegamos perto do lago, ele pediu para parar, dizendo que morava ali. Eu comecei a tremer de medo, pedindo mentalmente para ele descer logo. Porém, para o meu azar, foi aí que ele disse: "Vamos para sua roça, eu quero conhecer seus bichos." O tom que ele disse foi um tom de voz grave, que me fez arrepiar até os cabelos do rego. E o pesadelo começou aí. Ele começou a bater no cavalo. O cavalo saiu em disparada para nossa roça. E aquilo atrás gritava: "Ave a cavalo, que o Crispim tá aqui!" Eu estava com tanto medo que me agarrei ao cavalo, fechando os meus olhos. Eu nem queria saber mais para onde o cavalo estava sendo direcionado. Do nada, o cavalo deu um pulo enorme, e foi aí que eu abri meus olhos, e vejo que ele estava pulando a cerca de casa. O meu pai estava do lado de fora, vendo todo aquele alvoroço. Aquele ser batia no cavalo e gritava aquela mesma frase: "Ave a cavalo, que o Crispim tá aqui." Quando cheguei perto de casa, eu pulei do cavalo com as sacolas e tudo, me jogando no chão e me machucando completamente, pois o pobre do cavalo estava alvoroçado e em alta velocidade. Meu pai correu até mim e me pegou no braço, me levando para dentro de casa. A gente trancou todas as portas e ficamos bisbilhotando pela janela. Aquilo mexeu com todos os animais da roça, em cima do cavalo. Pisou em toda a plantação de milho de minha mãe, destruindo completamente. Soltou as galinhas e algumas até chegaram a bater as botas pisoteadas. Mas quem sofreu mais foram os 3 cavalos, que ele ficava trocando a todo momento. Uma hora estava em um e no outro segundo estava em outro cavalo. Os relinchos, junto com os gritos daquele ser durante a noite toda. Expliquei para o meu pai o que aconteceu e ele entendeu. Disse que estava tudo bem. Aquilo só foi parar quando a primeira luz do sol raiou no horizonte. Aquele menino levou o cavalo junto com ele. Só sei que perdemos aquele cavalo. Naquele dia, ficamos de arrumar a bagunça que aquela criatura fez. Tivemos um prejuízo grande. Nos dias seguintes, aquela coisa passava correndo no nosso cavalo pela estradinha de terra, mas não pulava a porteira e nem as cercas. O tempo foi se passando e nada mais aconteceu. Poucos anos depois, com medo daquilo acontecer novamente, nos mudamos para o povoado e vendemos a nossa roça, junto com tudo o que tinha lá. Então,
Esse foi o relato que aconteceu comigo e minha família dentro da roça. Obrigado, Robert, pela oportunidade e tenha uma boa noite a todos.